Haraku tem 39 anos, é paciente de câncer e levou uma vida tão miserável que queria morrer. Um dia o desejo se realiza. O monitor faz linha reta e ele morre na hora. Depois da morte, Haraku aparece num lugar estranho. No começo pensa que é o céu, até que um deus surge e lhe diz que vai lhe dar uma segunda chance de viver. Como a primeira vida foi tão ruim, o deus promete um corpo saudável que não vai traí-lo como o antigo e pede desculpas, com sinceridade, por tanta tristeza na vida de Haraku. Para compensar, pergunta se Haraku tem algum pedido para a nova vida e corpo. Como pode realizar qualquer desejo, as opções são infinitas, mas Haraku só quer uma coisa. Ele quer nascer fazendeiro. O deus pisca, surpreso com um pedido tão estranho, entre tudo, escolher a vida no campo. Haraku explica que no hospital viu um programa sobre agricultores e achou aquilo legal. Divertido, o deus decide conceder o pedido e ainda dá um presente extra, a ferramenta suprema da lavoura, um instrumento com poderes incríveis. Então o transporta, e Haraku acorda no chão de uma floresta. A primeira sensação é empolgação, ele finalmente tem um corpo saudável, depois de anos pode esperar uma vida tranquila de fazendeiro. Ao se olhar, percebe que está muito mais jovem. Infelizmente, também está bem mais feio do que antes. Pior ainda, o deus o materializou com roupa de loja barata. Haraku suspira com a aparência, mas toca a vida. Testando a ferramenta suprema, ele invoca uma enxada, e para espanto, ela permite cavar quantos buracos quiser sem cansar. Impressionado, Haraku explora a floresta, mas volta à realidade rápido. Precisa de um lugar seguro para ficar, afinal, pode haver monstros ou criaturas perigosas por perto. Ele encontra uma árvore grande e resistente e decide montar seu acampamento ali. Mas tem outro problema: água. Não vê rio nem poço por perto e vai precisar de água para sobreviver. Então invoca de novo a ferramenta, que vira pá, e começa a cavar. A ferramenta é incrivelmente útil porque pode se transformar em várias coisas. A única limitação é que não vira máquinas complicadas. Ainda assim, facilita muito cavar. Haraku cava e cava até finalmente encontrar água. Com isso, ele abre um poço. Agora que a água está resolvida, a próxima prioridade é comida. Curioso dizer. Mesmo depois de tanto cavar, Haraku não sente fome nenhuma. Mesmo assim, acha sensato ter comida pronta. Por precaução, decide incluir caça nos planos. Por enquanto, porém, a ordem é construir uma cabana. Com a poderosíssima ferramenta agrícola, ele derruba árvores e as corta em tábuas prontas para construir. Mas quando começa, Haraku percebe que fazer uma cabana é muito mais difícil do que esperava. Ele passa a pensar em tudo: design, estabilidade, materiais, planta, e quando vê, perdeu a noção do tempo. O sol já está se pondo. Haraku precisa de luz urgente. Tenta invocar algo como uma lanterna ou luminária com a ferramenta, mas nada aparece. Pelo visto, isso não entra no jurisdição agrícola. Outra restrição do deus. Então tenta invocar uma lupa e funciona, mas logo nota que é inútil à noite, então deixa de lado. Aquela noite, Haraku cava um buraco numa árvore e passa a noite ali. Dormir é difícil, então ele se ocupa fazendo móveis. Para surpresa dele, saem até melhor do que esperava. No dia seguinte, limpa todas as árvores e arbustos da propriedade para começar a cultivar. Quando está prestes a começar, um coelho monstro investe contra ele com cara de matar. Um golpe certeiro da ferramenta agrícola na cabeça resolve. Haraku usa a carne do monstro para preparar o almoço da tarde. O próximo item é construir um banheiro. No começo oferece pouca privacidade, então ele levanta paredes e fica mais civilizado. Passa o resto do dia cultivando a terra e ao pôr do sol já fez bastante coisa. Só que ainda não tem sementes. Decide dormir e no dia seguinte ir à floresta procurar sementes ou frutas. Quando acorda, Haraku se surpreende. As plantas já começaram a brotar. Mesmo sem plantar uma semente, claramente é a força da ferramenta agrícola divina em ação. Para proteger as plantações de bichos tipo o coelho monstro, ele cerca a área de cultivo. Haraku rega as plantas todo dia e elas crescem a jato. Ele não sabe que planta é, só torce para ser comestível. Depois de alguns dias de trabalho duro, ele ergue uma casa de tronco. No meio do serviço, cansado, não consegue levantar um tronco para o telhado e cava um pouco o chão para ganhar mais altura. No dia seguinte, fazendo suas tarefas, Hiraku vê dois cães gigantes. A princípio parecem agressivos, mas são amigáveis e meio maltratados. Hiraku os acolhe na terra dele e dá um pouco da carne que tem. Uma cadela tem a barriga enorme, ele acha que tá prenha ou que só come demais. Cuidar dos cães faz ele lembrar de quando sempre quis ter um cachorro, agora pensa seriamente em ficar com eles. Aí a cadela prenha faz uma careta de cocô, que Haraku interpreta como que vai parir. Ele leva os cães para casa de tronco e tenta planejar o parto, mas nunca viu o documentário da natureza e não faz ideia do que fazer. À noite, Haraku deixa os cães lá dentro e dorme no ninho da árvore, achando que elas vão querer privacidade para dar à luz. No dia seguinte ele checa e os filhotes nasceram bem, são surpreendentemente fofos. Hiraku achava que as mães iam embora depois, mas elas se apegaram à casa e não querem sair. Percebendo isso, Haraku decide construir uma casa maior e melhor para ele, deixando a de tronco para os cães. Pouco depois, as plantações estão prontas para colher e, surpresa, são tomates. Haraku prova e confirma, definitivamente tomates.
Quanto aos cães, ele dá nomes, o macho Kuro e a fêmea Yuki. Enquanto isso, o deus se pergunta como Haraku está lidando com a nova vida, e percebe que errou de novo. Ele acidentalmente mandou Hirako para uma floresta muito perigosa, tida como a Floresta da Morte. Percebe que tem que trazê-lo de volta já, mas lembra que interferir seria violar as regras que proíbem mexer na vida que deu a alguém. O deus acha que Haraku provavelmente vai morrer naquele mundo e voltar para ele. Quando isso acontecer, ele consertará tudo. Mas para surpresa divina, Haraku está melhorando e já consegue usar a ferramenta suprema da fazenda para colher várias safras. A ferramenta funciona porque ele imagina o que quer cultivar e as sementes se plantam sozinhas. Brotam tão rápido que ele nem sabe o que fazer com tanta coisa. No fim das contas, Haraku percebe que só está ali por causa dos deuses, então constrói uma estátua em homenagem a eles. Naquele dia decide experimentar algo novo e planta umas árvores frutíferas. Ele pensa que se der certo, sua dieta vai melhorar muito. Ouviu dizer que árvores frutíferas demoram anos, mas está disposto a esperar o tempo que for preciso. Além disso, Kuruchuki tem feito muita companhia a Haraku nesse tempo. Sem eles, ele teria ficado bem solitário. Nota que tem chifres na cabeça, mas não dá muita bola. Neste novo mundo, cães podem muito bem ter chifres, pensa ele. Eles têm sido úteis, sempre guiando-o pela floresta até que ele achou um rio, que agora será sua fonte principal de água. Como transporte, ele transformou a ferramenta suprema numa carroça de mão, que permite levar coisas rapidinho sem cansar. As estradas, porém, são meio esburacadas, então ele sabe que terá de consertá-las. O inverno começa a se aproximar rápido, e Haraku percebe que precisa se preparar. Tenta usar peles de monstros coelho, mas fedem horrores. Só lhe resta acender fogo e ficar na cabana. Até que um dia encontra uma aranha capaz de usar suas teias para fazer tecido bom e até roupas. Haraku vê que a aranha seria útil e a inclui no grupo, chamando-a de Zabuton. Zabuton faz uma jaqueta maneira para o inverno e várias outras coisas úteis para a casa. O inverno finalmente chega, mas graças aos preparativos, Haraku passa bem. Os cães ficam aconchegados e Zabuton parece em hibernação ou por aí. Não desceu da cabana tudo parece estar indo bem por enquanto. Mas tem um problema grande. Haraku não fala com uma pessoa de verdade há muito tempo. Ele está ficando bem solitário e até tem medo de esquecer como conversar. Logo depois vem a primavera. Os filhotes já crescidos vão explorar a mata em busca de namoradas. Não demora para encontrarem outros cachorros da floresta, voltam rapidinho e apresentam todos pro Haraku. Além disso, parece que Zabuton teve filhotes. Haraku sabe que isso significa mais bocas para alimentar, então entende que terá de trabalhar ainda mais para dar conta. Nesse instante, Zabuton soa o alarme. Haraku percebe na hora que algo estranho está rolando na floresta e entra para investigar. Enquanto vasculha, vê uma garotinha encolhida junto a uma árvore. Ao vê-lo, ela grita por socorro. Haraku vai até ela para saber o que aconteceu, mas quando chega perto, ela o agarra e morde seu pescoço. Agora, esse tipo de situação é exatamente o tipo de coisa que interessa ao Haraku. Decora um pouco. A menina então passa por uma transformação. A roupa muda para um traje bonito e ela parece bem mais velha. Mas os cães de Haraku já partem para cima dela. Vendo-a como ameaça, ela reage na defensiva, mas Haraku logo manda os cães pararem imediatamente. A menina explica que o mordeu porque é a única forma de recuperar forças. Ela também diz que foi atacada originalmente porque achou que dava conta de enfrentar um dos cães. Percebendo que ela não é perigosa, Haraku até oferece deixar ela beber mais do seu sangue. Depois disso, ele a leva para sua fazenda. Ela fica surpresa com as plantações. Nunca tinha visto nada parecido. Dá uma mordida num tomate e fica genuinamente impressionada com o sabor. O resto do dia passa entre diversão e confraternização. Para Haraku, é a primeira interação humana em muito tempo, então ele aproveita cada momento. No fim do dia, ela se apresenta como Lucy, uma vampira. Explica que veio à floresta pesquisar ervas medicinais, mas acabou brigando com os nobres que tentaram roubar sua pesquisa, e precisou se esconder. E a floresta era o melhor. Hirako percebe ela puxar um painel que ele supõe ser magia. Claro, magia tem que existir neste mundo. Pensando nisso tudo, Hirako encara a Lucy e percebe que talvez nunca encontre outra vilã como ela de novo. Agindo por impulso, ele propõe casamento na hora, pede pra Lucy ficar com ele pra sempre, explica que montou sua base ali pra viver sozinho em paz, longe de todo mundo. Lucy cora com a proposta repentina, mas depois de pensar um pouco aceita, já que não tem muito pra onde ir. No dia seguinte, os dois saem da cabana depois de uma noite difícil juntos. Lu pergunta o que vão fazer hoje. Haraku diz que ia checar as fruteiras para ver como estão. Lu topa ir com ele, mas quer se refrescar primeiro. Depois de tudo, os dois sentam e começam a conversar. Só que é aí que Zabuton soa o alarme. Haraku já sabe o que significa, então ele e Lu se embrenham na floresta para ver do que se trata.
Haraku chega e vê uma cena que conhece bem, uma gata presa na árvore. Ao ver Haraku, ela grita. Pedindo socorro, Haraku claro que a solta e depois ela usa magia para se ajeitar. Enquanto isso, Lu tenta escapar silenciosamente, mas a moça a impede, pedindo que chegue logo perto. Pelo visto, elas se conhecem. As duas a levam de volta à cabana, onde Haraku entende que ela e Lu estão na mesma situação, fugindo dos nobres. Ela se apresenta como Tia, um anjo, e pergunta a Lu quem é o cara com ela. Lu cora dizendo que é o marido dela. Haraku também cora. É a primeira vez que ela o chama assim. Tia fica surpresa de ouvir isso. Fora isso, Haraku pergunta por que um anjo como ela tentou rastrear a Lou. Tia explica que, antes de tudo, anjos são mais guerreiros do que seres puramente santos. Além disso, há uma recompensa enorme sobre a cabeça da Liu por todo o estrago que ela causou quando surtou. Na época, Liu passava o tempo todo testando remédios estranhos e artimanhas, e quando algo a irritava, ela simplesmente explodia tudo. Os nobres ficaram tão indignados que colocaram recompensa pela cabeça dela. Ao ouvir isso, Lu admite que talvez tenha exagerado naquela época, mas se espanta ao saber que Tia já sabia de tudo. Porque Lu não é de mostrar fraqueza. Ela conta que aprendeu na marra o quanto era fraca ao enfrentar os cães do Hiraku. Tirando isso, ela convida Tia, toda animada, a viver com eles na floresta. Tia hesita por alguns segundos, mas acaba aceitando. Lu então faz um tour pela fazenda, apresenta aos Zabudon, que não é lá fã de aranhas, e diz que Tia também vai ajudar nos afazeres. Depois de um longo dia colhendo, ela fica exausta, mas Tia e Lu usam magia para se limpar em um instante, e Hiraku fica pensando como seria bom poder fazer o mesmo. Entram e Hiraku oferece à Tia um morango da colheita do dia. Ela acha uma delícia e comenta que trabalhar na lavoura é mais gratificante do que imaginava. Com isso, Tia decide ficar com eles. Nos dias seguintes, começa a ajudar nas tarefas da fazenda. Pede para plantarem mais morangos, mas Hiraku explica que não dá. Não tem capacidade nem gente suficiente para colher além das outras culturas. Tia sugere contratar ajuda extra na fazenda, mas Haraku acha ruim a ideia. Se plantarem demais, não vão conseguir comer tudo o que colhem. Enquanto caminham, Haraku encontra mais filhotes da Kuro e da Yuki. Filhotes de filhotes, porque os próprios cachorrinhos tiveram crias. Os filhos dos Abatã também se multiplicaram, mas metade resolveu deixar a floresta em busca de uma vida melhor. Enquanto a outra metade fica, Tia diz que tem uma jornada a fazer, mas promete voltar o mais rápido possível. No começo, Haraku teme que ela vá abandoná-lo, como os filhos dos Abatã, mas ela o tranquiliza dizendo que pretende voltar logo. Alguns dias depois, Tia retorna como prometido, mas agora traz algumas elfas consigo. A líder se apresenta como Lee, e todas têm nomes parecidos porque são parentes próximas. Lee explica que vieram porque a Tia sugeriu que ficassem com Haraku. Então perguntam se podem morar ali com eles. A Tia conta que os elfos têm uma história bem triste. Eles viviam numa vila bem lá no norte, mas a aldeia foi dizimada e o povo se espalhou. Desde então procuram um lugar para chamar de lar. Sem um lar, não conseguem repovoar e podem até desaparecer. Por causa disso, todos imploram ao Hiraku para deixá-los ficar. Hiraku pensa um pouco e diz que já há muitas espécies morando ali, então desde que prometam conviver bem com todo mundo, tá certo. Os elfos aceitam, mas querem saber quem são as outras espécies. O Lou mostra Zabuton, a aranha, e todos os elfos desmaiam de medo. Como mais gente chegou, Hiraku decide primeiro construir uma casa grande para todos. Como os 7 elfos querem ficar juntos, ele ainda faz um banheiro e um lugar para lixo. Os elfos ajudam na obra. Em uns 10 dias, tudo fica pronto. Ao ver todo mundo sentado na sala de jantar com sorrisos, Hiraku diz que espera de coração que aquele lugar vire um espaço confortável e seguro para todos. Não demora para os elfos se acostumarem à vida na fazenda. Eles começam a colher e provar as plantações para ver o que gostam. Um dia, enquanto Haraku e Lee separam colheitas, Haraku se surpreende ao saber que, sendo elf, a Lee usa fogo e come carne. Ele fica chocado porque sempre achou que elfos viviam em harmonia com a natureza, só comendo frutos e recusando qualquer peça de metal. Ao ouvir isso, o rosto da Lee fica sério. Ela diz a Hiraku que se ele escolhe viver achando que elfos são dóceis moradores de árvores, não vai demorar até ele morrer naquela floresta. No dia seguinte, Hiraku está prestes a começar o trabalho na roça. Mas aí Zabuton chama sua atenção e mostra a enorme abelha rainha que capturou. A princípio, Haraku achou que ela ia comê-la, mas Zabuton quer mantê-la como animal de estimação. Haraku não vê problema, então constrói uma casa para a abelha rainha e suas operárias. As operárias são do tamanho normal, e só a rainha é gigante. Depois disso, Haraku passou mais tempo cavando o espaço para o reservatório. Mas o maior problema era levar água até lá. Aí ele sugere construir um cano que vai direto do rio até o reservatório. Com essa ideia, todo mundo começa a trabalhar em modo produção em massa. E pouco tempo depois, o cano até o reservatório está pronto e a água começa a correr. Alguns peixes vêm junto na corrente, então Haraku assa e decide que serão o almoço. Tia e Lu olham e reconhecem uma espécie feroz da Floresta da Morte, ficam apreensivos se dá para comer mesmo.
Haraku oferece pra eles, mas recusam. Falam que ele tem que provar primeiro. Alguém tem que ser cobaia, e não vai ser eles. Haraku prova e comenta que está delicioso. Depois disso, Tia e Lu provam e concordam. Realmente está gostoso. No fim, todo mundo curtiu o peixe, então ele preparou tudo o que tinha para servir na refeição. Acabaram pescando bem mais do que comiam de uma vez, então conservaram o resto com sal e guardaram na despensa. Com o reservatório pronto, Haraku decide fazer um arrozal para plantar arroz. Começa cavando um talhão normal, depois enche os dois com água. Pede ajuda aos elfos para plantar cada talim. Não demora e o arrozal cresce e fica pronto para a colheita. Cresceu bem mais rápido do que Hiraku esperava. Depois colhem com foices e armazenam os pés dentro da casa. Mas não acabou. Hiraku passa a hora seguinte debulhando até virar grão fininho. Lou e Tia observam o processo bruto de fazer arroz e se perguntam se vale a pena, mas Hiraku garante que sim, vale muito. Depois sai para cozinhar o arroz e pronto, faz bolinhos que serve numa bandeja, pedindo que provem. Todos provam os onigiris e acham uma delícia. Ele usou o peixe daquele dia como recheio. Mesmo com os elfos devorando todos os bolinhos, Haraku fica feliz só de ver que gostaram. Da próxima vez ele provavelmente até vai colocar um recheio diferente. No dia seguinte, depois de um longo dia de trabalho no arrozal, todo mundo usa sua magia para se limpar, e isso deixa o Haraku meio com inveja deles. Então por isso ele resolve fazer uma banheira. Não deve ser tão difícil, já que ele já cavou um canal. Dito isso, Haraku começa a construir, mas logo percebe um problema grande. Para onde vai a água do banho quando terminaram? Ele acha que não é certo simplesmente despejar de volta no rio. Ouvida essa preocupação, Tia propõe usar slimes purificadores para limpar a água do banho. Aí dá para reutilizar sem culpa. Além disso, Tia acha que esses slimes seriam ótimos para limpar os banheiros também. Ou seja, não precisam mais fazer isso na mão. Com isso resolvido, ao fim do dia eles conseguem construir a banheira. Haraku tira a roupa para mostrar como o banho funciona. Entra, primeiro enxágua o corpo e só depois mergulha na banheira. Vendo isso, todas as garotas entram no banho com o Hiraku dizendo que é gostoso tomar banho junto. Isso é exatamente o que Hiraku fantasiava na vida passada, então ele só fica em silêncio. No dia seguinte, ele traz outras elfas da vila, que perguntam pro Haraku se podem ficar na vila, como ali está ficando. Haraku não vê problema nenhum e aceita. E sugere que comecem logo a preparar uma casa nova para as elfas que vão chegar. Ela fica radiante, dizendo que finalmente vão repovoar a raça. Uma alegria só. Haraku não faz ideia de como vão ter filhos, sendo que todas as elfas são garotas, mas acha legal ver o otimismo delas. Enquanto isso, Kuro observa a cena e percebe que Haraku já está aumentando o harém de novo. Isso faz Kuro lembrar de como a vida dele era miserável antes de conhecer Haraku. Depois que um monstro urso bateu na família dele, ficaram feridos e sem vontade de continuar. Mas foi aí que encontraram Haraku. No começo acharam que ele era só um humano fraco, mas quando viram o poder imenso daquela ferramenta de fazenda divina, passaram a respeitá-lo na hora. Hiraku foi gentil o suficiente para acolhê-los como se fossem da família. Kuro fica muito agradecido. O que ele ignora é que a espécie deles são monstros terríveis, conhecidos como lobos do inferno. Mas eles não têm intenção de lhe fazer mal, então acham que está tudo bem. Passam-se alguns dias e a casa, agora adaptada para os novos elfos, finalmente fica pronta. A casa é uma mansão gigante, e o quarto do Hiraku é o melhor, já que ele é o fundador da vila. As garotas fazem um tour com ele e ele curte cada cômodo. Elas têm seus quartos e Hiraku fica radiante de ver que elas gostaram do resultado. Aí ele repara numa porta com cadeado de ferro e fica curioso. Abre e vê duas camas unidas. Percebendo do que se trata, Hiraku fecha a porta devagar, fingindo que não viu nada. Quando o tour acaba, lhe diz a Hiraku que, se algo na casa não lhe agradar, é só falar que ela resolve. Como toque final, ele colocou duas estátuas de cães na frente da casa, só para ficar bonito. No dia seguinte, Haraku resolve fazer um curry. Vai à fazenda com Tia e Lu escolher ingredientes frescos. Depois de escolher tudo, descobre que elas o largaram. Acham brega fazer curry do zero. Haraku fica sozinho para preparar o curry, mas depois de um tempo, Lee aparece dizendo que quer ajudar. Eles começam então o processo, colocar óleo e fritar a carne. Agora só falta tampar a panela e deixar cozinhar até ficar pronto. Mas é aí que Hiraku lembra que esqueceu o Naan. Como Naan demora, pensa em fazer arroz, mas muda de ideia. Tá com vontade de Naan. Mesmo sabendo que isso significa preparar para todo mundo, inclusive os elfos, ele lembra que o sol já vai se pôr e parte direto pro trabalho, sem tempo a perder. O curry já está quase pronto, então a Tia e a Lu já sentem um aroma tentador vindo de lá e se perguntam se é aquele curry que o Hiraku falou antes. Agora é hora do jantar ao pôr do sol. E ao provarem o curry com Naan, confessam que está uma delícia e elogiam o Hiraku, dizendo que ele tem jeito para cozinha. O Hiraku só fica feliz em ver que realmente estão gostando do que ele fez. O inverno vai chegando de novo aos poucos, então Haraku e os outros começam os preparativos, conservar carne e estocar verduras.
Naquele dia, Haraku vê a Lee usando magia de fogo para defumar a carne. Isso faz ele desejar saber usar magia, tenta aprender e falha feio. À noite, o Hiraku puxa papo com o Lee e admite como acha incrível que todos saibam magia, enquanto ele só planta e cozinha. Mas o Lee diz que na verdade quem mais impressiona é ele. Sobreviveu sozinho pela floresta até aqui, coisa que nem todo mundo conseguiria. Ouvir isso dá um alívio no Haraku, fazendo-o perceber que também é importante para eles. Logo depois o inverno chega e a neve começa a se acumular lá fora. Então o grupo passa a maior parte do tempo dentro de casa. Para passar o tempo, o Hiraku decide fazer alguns jogos de tabuleiro, tipo xadrez, mahjong e o jogo da virada, reverse. Depois de explicar as regras do reverse, a Lou acha logo que é jogo simples, mas a tia logo corta e diz que só parece fácil por causa do formato. No jogo em si, estratégia é que manda. Dito isso, o clima esquenta na hora quando a Lou desafia a tia para uma partida ali mesmo. Noutra sala, o oposto, tranquilo, o Lee e outra elfa jogam uma partida silenciosa de reverse. Nesse momento, a Kuro entra de fininho e dá uma dica casual de jogada pro Lee. O Hiraku, vendo aquilo, se surpreende que a Kuro conheça as regras. Ele não esperava. Depois de um tempo, os jogos de tabuleiro começam a cansar. Então o Hiraku monta um boliche improvisado para variar. Ele faz uma demonstração das suas habilidades, mas como está meio enferrujado, acaba derrubando só alguns pinos e perde 2. Ainda assim, Hiraku não sabe se é por causa da novidade ou da simplicidade das coisas, mas todo jogo que ele apresentou virou um sucesso. E assim, o grupo passa o inverno inteiro junto em casa, jogando dia após dia. Mas aqueles dias de inverno não duram muito, antes que percebam, a primavera chega rápido. Numa manhã, Hiraku e as garotas saem e combinam o que vão fazer hoje. Foi então que Zabuton soa o alarme. Todos correm na direção e avistam uma wyvern gigantesca voando direto para eles. Vendo o ataque, Lee e os elfos correm para a plantação tentar diminuir o estrago. Na hora, Tia e Lu ficam sem ação, sem saber o que fazer, duvidam que sejam fortes o suficiente para romper a barreira da wyvern. Enquanto isso, Haraku fica parado, desesperado para decidir algo. A primeira ideia dele é fugir, mas logo percebe que não adianta. A wyvern pode segui-los pelo céu. Haraku sabe que precisa agir, e agora, senão a vila e as plantações vão ser destruídas. Proteger todo mundo é o que passa pela cabeça dele. Então pega sua ferramenta de fazenda suprema, e diante de todos ela se transforma numa lança bem maneira. Sem hesitar, Haraku lança a lança direto na wyvern. Para surpresa geral, a arma é forte o bastante para estilhaçar totalmente a barreira da wyvern e derrubá-la num só golpe. Lu e Tia ficam boquiabertas, não acreditam no que viram. Elas nunca imaginaram que Haraku tinha tanto poder. Depois que a wyvern cai, todo mundo consegue apagar os incêndios nas plantações. Houve dano, mas felizmente foi mínimo. Depois o grupo vai até a floresta checar o corpo da wyvern. A primeira coisa que passa pela cabeça de Hiraku é se dá para comer. Aqui, carne de wyvern é uma iguaria conhecida, então ele logo põe a mão na massa e prepara um almoço delicioso para todos. Lou sempre achou que carne de wyvern seria dura e mastigável, mas para sua surpresa é super macia. Enquanto comem, Lou olha para Tia e lembra do golpe de lança do Hiraku. Ela então pergunta se a Tia acha que conseguiria bloquear um ataque desses se fosse direcionado a ela. Tia balança a cabeça rapidamente e admite que não teria como. A lança foi tão poderosa que atravessou a barreira do wyvern e perfurou o peito dele num único golpe. Enquanto isso, no Reino Demônio, Bezal, um dos 4 grandes generais, reúne-se com Randon e Gret e conta que o wyvern foi derrubado com um só golpe. Randon e Gret ficam pasmos, sem acreditar que exista no mundo um poder tão destrutivo. Randon, no entanto, não quer testar isso. Ele crê que enfrentar tal força é suicídio. Sem hesitar, Randon se levanta, anuncia sua renúncia e sai da reunião. De volta à floresta, Hiraku, ainda lembrando da refeição do outro dia, percebe que falta uma coisa: vinho. Seu plano para hoje é começar a produzir, junta um montão de uvas, joga num balde grande e manda as garotas pisarem para tirar o suco. No fim do dia, enchem 16 barris. Agora só falta fermentar e esperar virar vinho. Enquanto isso, no reino divino, o deus que trouxe Hiraku para esse mundo leva uma bronca da filha, a deusa da agricultura. Ela o recrimina por ter estragado tudo de novo, dessa vez largando Hiraku na Floresta da Morte. Ele tenta se defender dizendo que o garoto está se divertindo e indo bem, mas a filha não acredita. Ela continua a dar a aula, ainda dizendo que, além de tudo, ele deu a Hiraku uma réplica da lança sagrada Grime. O que ela aponta é assustador, mesmo Hiraku usando só para plantar. Aquela lança é capaz de drenar toda a força vital de Hiraku e matá-lo na hora. O deus insiste que é pouco provável algo ruim acontecer porque ele lhe deu um corpo com regeneração altíssima. Com esse corpo, Hiraku vai tirar de letra. Mesmo assim, a deusa da agricultura não consegue engolir o desastre que o pai fez. Para ensinar uma lição, manda-o ficar de castigo no canto por 300 anos, refletindo sobre tudo o que fez de errado. No dia seguinte, na floresta, Zabiden dá o alarme e sai correndo na frente. Seguindo o sinal, eles acham mais uma garota amarrada numa árvore. Lu a reconhece na hora. A moça é nada menos que a irmã dela, Flora. Haraku leva Flora para casa.
e ela explica a situação. Aparentemente havia uma recompensa pela cabeça de Lu, e Flora veio à floresta procurá-la. Como Lu é casada com Hirako, Flora vira, tecnicamente, cunhada dele. Hirako a recebe como deve, serve um dos melhores pratos e diz que ela pode ficar com eles o tempo que quiser. Flora, igualzinha a Lu, é apaixonada por pesquisa. Depois de alguns dias com eles, parte para montar seu próprio ponto de pesquisa. Um mês depois ela volta, e Haraku fica boquiaberto ao vê-la acompanhada. Ela trouxe um batalhão de criadas, suas leais subordinadas. A chefe se apresenta como Eni, faz uma reverência respeitosa e diz a Hirako que todas querem morar ali com todo mundo. Ainda por cima, ela avisa que ele pode colocá-las para trabalhar como achar melhor. E mais, o grupo de Flora trouxe vacas. Haraku fica eufórico, finalmente vão poder fazer manteiga e queijo. Vendo aquilo, Tia se sente meio de fora, percebendo que é a única que não trouxe subordinados. Para resolver, ela vai à floresta e volta com um exército de anjos. E para completar, homens lagarto. Eles até trazem uma galinha, o que deixa todo mundo feliz, porque agora vão ter ovos também. As funções na vila se organizam rápido, os anjos ficam encarregados da segurança, protegendo contra ameaças da mata. Os homens lagarto ficam com os trabalhos pesados ao ar livre que exigem força bruta. O líder, Daga, se destaca por causa do lenço que Hirako amarra no braço dele. Por baixo disso, Hirako não distinguiu ninguém. Não muito tempo depois, Lee traz ainda mais elfos para se juntarem a eles. Mas Haraku não deixa de notar que entre todos que ela trouxe não há homens, só mulheres. Curioso, ele pergunta a Lee sobre isso. Lee explica que poucos elfos machos sobreviveram, mas descarta como se não fosse problema, dizendo que mais vão nascer com o tempo. Haraku, sem querer perguntar como exatamente pretendem fazer isso, apenas faz sinal de positivo e deixa pra lá. Com o rápido aumento de moradores, Haraku percebe que seu cantinho virou uma aldeia de verdade. Ele decide batizar de Vila da Árvore Grande e se proclama prefeito. Naquela noite todo mundo faz uma festa grande para celebrar, dançando e cantando músicas antigas, curtindo a nova vida em comunidade. No dia seguinte, um dos anjos vai até Hirako avisando que um mensageiro do exército demoníaco chegou para vê-los. O mensageiro é ninguém menos que Bezel. Ele diz que quer conversar sobre o assentamento com quem estiver no comando da aldeia. Hirako entende que é seu primeiro dever como prefeito da Vila da Árvore Grande, então se adianta e diz que é o responsável. Bezel começa oferecendo um presente a Haraku, e logo em seguida diz que tem algumas perguntas sobre o assentamento. Ao ouvir, Haraku lembra de algo que Liu lhe contou. Toda a terra dali, inclusive onde estão, pertence ao Rei Demônio. Isso faz pensar, o Rei Demônio mandou Bezel para expulsá-los ou só para cobrar impostos? De qualquer jeito, Hiraku sabe que é uma das maiores decisões que terá de tomar como prefeito. Depois de pensar com cuidado, Hiraku diz a Bezel que, se o Rei Demônio tiver alguma reclamação por estarem ali, estão dispostos a pagar 10% de imposto pelo uso da terra, mas coloca uma condição importante. O imposto só incidirá sobre a produção da fazenda, não sobre os animais. Bezel congela por um instante ao ouvir aquilo, estremecendo com um número tão baixo. Vendo a reação, Hiraku fica na dúvida se 10% não foi pouco demais. Mas no segundo seguinte, Bezel aceita a oferta, ansioso. Eles entram, assinam a papelada e Bezel volta para o reino dos demônios. Depois que ele vai, Hiraku pergunta às garotas como ele se saiu. Elas dizem que foi incrível, já que a taxa usual é de uns 60% a 70%. E ele conseguiu fechar por apenas 10%. Além disso, pagando o imposto, agora eles têm a proteção do exército demoníaco. Enquanto isso, no quartel-general do exército demônio, Bezel está repassando os fatos aos outros generais e todo mundo está tremendo nas bases. Bezel conta que viu Haraku, o prefeito da vila, ao lado de Lu, a princesa vampira, Tia, a anjo da aniquilação e uma matilha de lobos infernais. Só essas forças já explicavam como derrotaram um Wyvern. O que mais o chocou foi o fato de que eles aceitaram pagar imposto e entrar debaixo da proteção do Rei Demônio. E isso apesar da força óbvia deles. Mesmo com uma taxa ridiculamente baixa, Bezel sabia que não podia recusar. Melhor arrecadar um pouco do que arriscar fazê-los inimigos do reino demoníaco. Ao ouvir isso, Randall se levanta de novo e anuncia que está renunciando imediatamente. No dia seguinte, Dream, o Senhor dos Dragões, vai visitar a grande vila da árvore. O servo dele se adianta e entrega a Hiraku um presente, uma espada com visual maneiro. Hiraku aceita, mas pergunta por que vieram até a vila. O servo explica que a caverna de Dream fica um pouco mais ao sul. Não são vizinhos de porta, mas perto o suficiente para que Dream achasse correto fazer uma visita. Então Dream assume forma humana e se apresenta formalmente. Haraku e os outros o convidam a entrar e oferecem vinho, mas Dream bebe tanto que fica completamente bêbado, gritando alto que vai ficar ali para sempre e nunca mais voltar à sua caverna. O servo rapidamente avisa que isso não seria boa ideia, que ficar ali permanentemente só o tornaria um incômodo para todos. Percebendo que havia verdade nisso, Dream se recompõe um pouco e no fim da noite volta voando para casa. No dia seguinte, Haraku reflete sobre a visita de Dream. Por mais que tenha gostado de recebê-lo, admite que não curte a ideia de visitantes aleatórios entrando sempre na vila.
Então ele sugere construir uma pousada grande o suficiente para cerca de 30 pessoas, um lugar feito só para receber visitantes. Enquanto a pousada começava a ser erguida, também criaram um sistema novo só para hóspedes. Zabuton tocaria um sino quando chegassem visitantes e batia numa laje se inimigos aparecessem. Além disso, até formaram uma equipe de boas-vindas cuja função era saudar quem visitasse. Depois de um tempo, os preparativos terminaram e logo chegaram os primeiros convidados, um grupo de homens bestia. Lu foi recebê-los e sentiu na hora que havia algo estranho naquele bando. Ela então contou que sentira alguns escondidos na mata. Mas Garf, o líder dos bestiais, pediu desculpas rápido, dizendo que os ocultos deviam ter vindo sem avisar. Lou aceitou, mas alertou que deviam tomar cuidado enquanto ficassem lá. Já dentro da pousada, os bestiais elogiaram a decoração, embora as meninas continuassem desconfiadas. Achavam que podia haver inimigos disfarçados. Primeiro, porque não trouxeram nenhum presente de boas-vindas, diferente dos outros visitantes. Segundo, porque ainda havia 2 escondidos na floresta. Por esses sinais, as garotas decidiram reduzir a hospitalidade e serviram propositalmente uma refeição meia-boca. Hirako sentiu-se meio culpado, mas entrou na onda, só que mais tarde descobriu-se que os bestiais não estavam enganando ninguém. Na verdade, vieram para falar de comércio. Garf explicou que a vila deles não buscava comércio comum, e sim trocas físicas. Perguntou se a vila de Haraku podia ir até lá para negociar em vez de trazerem tudo até aqui. Ele disse que viajar até aqui era difícil e carregar mercadoria seria demais. Eles lidavam com tintas, talheres e vidrarias, coisas que deixaram Haraku fascinado. Na hora ele quis comprar tudo. Assim, os dois lados fecharam um acordo. Draime se ofereceu para transportar em troca de um barril de vinho. Como Hirako, como prefeito, não podia ser o primeiro a fazer a viagem, Tia se voluntariou. Dias depois ela voltou com Draime e anunciou orgulhosa que o comércio fora um sucesso. Todas as mercadorias foram trocadas como combinado. Além disso, contou que o prefeito da Vila Bestial perguntou se alguns de seus moradores poderiam se mudar para cá. Hirako pensou e admitiu que mão de obra extra ajudaria, então aceitou. Tia então revelou que o grupo era composto por 20 adolescentes. Hirako congelou. Percebeu que a vila dele já era quase só de mulheres. Se isso continuasse, o futuro da vila estaria em risco. Por isso ele disse firme que só aceitaria se os Homem-Besta também mandassem pelo menos 2 rapazes. Não muito depois, os Homem-Besta chegaram e a líder deles, uma adolescente chamada Sina, cumprimentou Hiraku com nervosismo. Ela disse que ele poderia fazer o que quisesse com ela, contanto que não a abandonasse. Hirako apenas sorriu gentilmente e garantiu que ela não precisava se preocupar em ser expulsa. Ao ouvir, Sina sorriu aliviada. Depois Hiraku perguntou sobre os jovens que havia pedido. Sina então revelou 2 garotos, mas eles tinham só 11 anos. Muito mais jovens do que Hirako esperava, ele os observou e percebeu que, a partir de agora, eles eram o futuro da vila. Sina e os outros Homem-Besta achavam a princípio que seriam tratados como lixo ali. Mas, para surpresa deles, Hiraku e todo mundo foram só gentileza. Por isso, estão até curtindo a estadia. Ainda vai levar um tempo até que se acostumem a conviver com tantas espécies diferentes. Um dia, enquanto Hiraku observa as crianças bestiais brincando, o chão treme de repente com um terremoto forte. Um anjo desce rápido e avisa que o tremor vem de um urso e uma víbora em luta brutal não muito longe da vila. O anjo se pergunta se devem intervir ou só observar, enquanto Haraku, por outro lado, pensa se aqueles bichos dariam uma boa comida. O anjo então voa com Haraku até a floresta onde ocorre a briga. Já mais perto, Haraku desce e com um golpe só de sua lança derruba as 2 feras na hora. Os outros anjos ficam em choque, espantados com o poder de Haraku, algo que ninguém esperava. Eles arrastam o urso e a víbora de volta à vila, onde a carne vira um almoço delicioso. A víbora frita tem um gosto quase idêntico ao de iscas de frango, então Hirako decide que precisa de um molho à altura. Ele logo parte para fazer uma maionese, e quando fica pronta, Flora prova e elogia o sabor. Depois disso, Haraku parte para o próximo projeto, Miso. Ele e Flora preparam uma leva, moldam bolinhas com a mistura e as guardam num barril no porão para fermentar por meses até desenvolver todo o sabor. Nesse momento, Lu aparece para avisar Haraku que chegaram visitantes. Um grupo de anões idosos liderados por um sujeito rústico chamado Donovan. Eles ouviram dizer que a Vila da Grande Árvore fazia vinho de qualidade e vieram na esperança de trocar por um. Haraku se mostra disposto, mas Lu corta logo dizendo que não podem simplesmente dar o vinho de graça. Donovan confessa que está sem dinheiro, mas oferece tecnologia. Ele explica que, como a vila produz muitas colheitas, seu povo pode ensinar a transformar esses alimentos em álcool. Para provar, os anões usam destilação e convertem milho em uísque de milho. Haraku experimenta um gole e reconhece o sabor autêntico, embora um pouco forte demais para ele.
Depois disso, as partes fecham um acordo e os anões passam oficialmente a fazer parte da Vila da Grande Árvore. Para comemorar, fazem uma grande festa de boas-vindas. Todo mundo bebe e festeja junto. Haraku fica especialmente feliz por finalmente haver alguns homens na vila, e as elfas agora podem se reproduzir sem preocupação. Durante a festa, Haraku se aproxima de Donovan e pergunta se alguma moça da vila chamou sua atenção. Donovan admite que as mulheres são lindas, mas não são o tipo dele. Ele prefere mulheres com barbas grossas e cheias. Haraku só solta um suspiro de derrota. No dia seguinte, Hiraku segue sua rotina quando nota um dragão gigante se aproximando da vila. Seu instinto é atacá-lo na hora, mas antes que ele haja, Draime aparece e enfrenta o dragão sozinho. Hiraku pensa que está tudo resolvido, até olhar para trás e ver outro dragão vindo de longe. Sabendo que é seu dever proteger a vila, ele saca a lança e a arremessa contra um dos dragões. O ataque quase acerta, mas o dragão desvia no último segundo. Hiraku se prepara para lançar uma segunda lança quando o servo de Draime corre e grita para ele parar. Ele explica que os dois dragões nada mais são que a esposa e a filha de Draime. Depois que o mal-entendido é esclarecido, os dragões se transformam em humanos. A esposa se apresenta como Grafalun e a filha como Last. Grafalun explica que ficou desconfiada porque viu Draime saindo às escondidas de noite e supôs que ele a traía. Dessa vez, decidiu segui-lo para descobrir a verdade de uma vez por todas. Ao ouvir isso, Hiraku apressa-se a esclarecer que Draime não estava traindo ninguém, ele só vinha à vila para beber. Grafalun percebe o erro, mas argumenta que não dá para culpá-la por ter desconfiado. Afinal, ele saía no meio da noite sem avisar e até levava coisas do tesouro. Quando tudo se explica, ela e Lesti pedem desculpas a Hiraku por tanto alvoroço. Hiraku garante que não foi problema nenhum, e diz que só fica feliz que todo mundo tenha feito as pazes. Depois, Draime em voz baixa diz a Grafalun que é muito importante manter boa relação com a Grande Árvore. Ele admite que a vila tem poder de sobra para derrubar toda a força dele se as coisas mudarem. Ao ouvir isso, Grafalun decide que é melhor sua filha, Last, ficar na vila por um tempo. Ela acredita que isso vai garantir uma relação positiva e ainda ajudar Last a aprender. Haraku não se opõe e dá-lhe boas-vindas. Foi assim que Last começou sua nova vida lá. Mas as coisas não correm tão bem quanto com os outros que entraram antes. Muitos moradores se sentem desconfortáveis por causa da herança dracônica intimidadora dela. Para aproveitar, Haraku a coloca nas negociações com visitantes. O primeiro teste vem quando Bezel aparece outra vez. Ao ver Lasti, ele treme de medo, aceita todas as propostas na hora, qualquer coisa para não provocá-la. Vendo que deu certo, Hiraku sorri satisfeito, percebendo que acertou em cheio ao escolher Last para o cargo. Depois Bezel volta ao Reino Demônio e conta o que presenciou. Os generais entram em pânico ao perceber que a Vila da Grande Árvore agora tem dragões entre seus aliados. Querendo avaliar a força militar mais de perto, Bezel decide mandar sua filha, Florham, para espionar. Em pouco tempo, Florham chega à vila. Como Bezel já havia avisado antes que a filha ficaria lá, todos a recebem de braços abertos. Conforme o dia passa, Florham avalia com cuidado o poder militar da aldeia e fica atônita ao descobrir que eles têm força suficiente para varrer todo o reino dos demônios, se quisessem. Curiosa, ela se pergunta que tipo de pessoa poderia liderar um lugar assim, e fica em choque ao saber que o prefeito da aldeia, Hiraku, é na verdade humano. Last logo a adverte para não subestimá-lo, explicando que Hiraku é forte o bastante até para enfrentar alguém como a mãe dela. Só de ouvir isso, Florham estremece, e a partir daí fica totalmente convencida da força de Hiraku. Ela começa a tratá-lo com grande respeito, ficando toda rígida e formal sempre que fala com ele. Algumas semanas depois chega o outono, acompanhado da promessa de muitas refeições gostosas. Todos se reúnem na cozinha para preparar um café reforçado, mas no meio do preparo percebem que falta algo: frutos do mar. Liu lembra de um mercador que pode fornecer e logo partem rumo ao sul para fazer o pedido. 3 dias depois, o principal mercador da cidade Shishito, no Reino dos Demônios, chega à aldeia em resposta ao pedido. Primeiro agradece por chamarem seus serviços e, orgulhoso, exibe a variedade de frutos do mar que trouxe. Haraku fica encantado com a seleção. O mercador, que se apresenta como Michael, explica então que tem 3 motivos para estar ali. O primeiro é cumprimentar Hiraku apropriadamente e agradecer por escolherem seus serviços. O segundo é propor novas oportunidades de comércio com a aldeia. E o terceiro, seu maior objetivo, é tornar-se fornecedor oficial do governo para a Grande Árvore. Isso significaria que ele cuidaria sozinho de todos os assuntos comerciais deles. Michael ressalta a qualidade das culturas e afirma com confiança que poderia vendê-las por várias vezes o valor normal, se lhe confiassem o papel. Haraku e os demais conversam e acham a argumentação convincente, então aceitam. Com tudo acertado, eles se despedem, e Michael monta o dragão da aldeia para voltar voando para casa. Ao partir, Ti admite que Michael parecia confiável e não deu a impressão de querer enganá-los. Haraku acrescenta que espera que o relacionamento com ele siga tranquilo. Enquanto isso,
Lá em cima, Michael perde a pose de durão assim que some da vista. Treme de alívio, agradecendo aos céus por ter saído vivo depois do aperto com o pessoal intimidador da Vila da Grande Árvore. De volta à vila, Hiraku não perde tempo e aproveita os frutos do mar, preparando uma refeição deliciosa que todo mundo devora. Mas a paz dura pouco. Outro dragão surge do nada e ataca a aldeia. Hiraku não pensa duas vezes, ergue sua lança poderosa e derruba o dragão com facilidade. Indo à floresta ver se o mid do bicho dava pra cozinhar, encontra a fera transformada em... Pra surpresa dele, o dragão é ninguém menos que Hakuren, irmã mais velha de Dream. Ela conta que ouviu Dream, bêbado, dizer que daria a filha dele pra Hiraku como esposa. Curiosa, veio pessoalmente ver que tipo de homem Hiraku era. Hiraku fica pasmo, jura que nunca combinou nada. Dren admite envergonhado que disse aquilo, mas só porque estava bêbado. Hiraku então pergunta por que ela não se apresentou direito. Ela ri e responde que sempre ouviu falar da força do prefeito da vila, então quis testá-lo primeiro. Hiraku não guarda mágoa, mas avisa que, antes de entrar na vila, ela precisa arrumar a bagunça que fez no tal teste. Depois de limpar, é recebida na pousada e servida com um jantar. Ela se encaixa com o pessoal quase que imediatamente. Depois de comer, Hakuren comenta casualmente que ouviu dizer que o jogo de Mahjong é bem popular por ali, e insiste em que Hiraku supõe que ela não sabe as regras e se oferece para explicar, mas Hakuren dispensa. Vou aprendendo na prática. Para apimentar, sugere que apostem no resultado do jogo. Mas Hiraku não tem nada de valor para apostar, então propõe jogar Mahjong pelado. O perdedor de cada rodada tira uma peça de roupa. Surpreendentemente, todo mundo topa. Pouco depois o jogo começa e a tensão no ambiente é grande. Dragões são extremamente competitivos e odeiam perder, então esse Mahjong pelado vira uma batalha séria. Haraku nota algo estranho. Hakuren é totalmente novata em Mahjong, e ainda por cima usa menos roupa que as outras. Mesmo assim joga com uma confiança quase perigosa. Desde que o jogo começou, Haraku vinha focado em acumular pontos, mas algo está errado, ele perde todas as partidas. Em pouco tempo só lhe sobra a cueca branca. Ele começa a suspeitar que Hakurin esteja usando mágica para trapacear, mas se fosse verdade, alguém já teria percebido. Quando Hiraku está no fundo do poço, surge a chance perfeita. Se fizer a jogada certa agora, vira o jogo de uma vez. Cheio de esperança, ele joga sua peça de Mahjong, e a má sorte bate outra vez. A peça arruina o plano e ele perde mais uma rodada. As meninas logo começam a cantar pedindo para ele tirar a calça. Homem de palavra, Haraku obedece, ficando só com sua vergonha à mostra. Enquanto isso, no reino dos demônios, Bezel e os generais ficam cada vez mais preocupados. A Vila da Grande Árvore agora tem Hakurin, uma dragão terrivelmente poderosa, e isso os ameaça. Enquanto discutem opções, Galgado se intromete com suas próprias preocupações. A filha anda instável e imprevisível, e ele não sabe o que fazer. Random, ao ver a cena, conclui que eles não têm chance de vencer. Sem mais, deixa uma carta de renúncia sobre a mesa e some. Na vila, Hakuren se adapta surpreendentemente bem. Decide ficar e, para espanto de Hiraku, dá conta de quase qualquer tarefa. Mesmo assim, ironicamente, ela não para de reclamar das tarefas. Apesar dos resmungos, é ela quem acaba ensinando as crianças a ler, escrever e até matemática. Mais tarde, um grupo de lamias nuas e belas aparece pedindo ajuda. Elas explicam a Hiraku que jovens monstros tentaram limpar uma masmorra na floresta, expulsando as lamias de suas casas. Desesperadas, vieram até aqui em busca de socorro e proteção. Haraku acha que não dá para simplesmente expulsar as lamias, então fazem um acordo. Elas trocam as pedras preciosas que mineraram pelas colheitas da vila. Depois disso, as garotas lamias se preparam para voltar às suas casas originais. Antes de irem, porém, Haraku insiste que coloquem roupas se quiserem voltar. Ele dá tecidos que elas amarram no peito como tops improvisados. A partir daí, as lamias montam um serviço de entrega e começam a trocar mercadorias regularmente com a vila. Com tudo isso acontecendo e a sorte sorrindo, Haraku sente que a vila finalmente subiu de nível. Enquanto isso, no Reino Demônio, a princesa Yuri ouve boatos de que Florham foi convencida a ficar na grande vila da árvore. Há quem diga até que ela está sendo mantida refém por quem governa o lugar. Acendida por essas meias verdades, Yuri declara que não há escolha senão atacar a vila e resgatar Florham. Ao mesmo tempo, Bezel chega à vila para avisar Florham desse plano imprudente. Ele explica que os seguidores de Yuri encheram a cabeça dela de mentiras, fazendo-a achar que Florham está presa contra a própria vontade. Florham, ao ouvir, admite que a ideia é tola, sabe que o exército deles não tem chance contra a força da grande vila da árvore. Bezel concorda, consciente da diferença de poder, e diz que só ela pode impedir a invasão antes que fuja do controle. O ataque está marcado para amanhã, então Florham precisa agir rápido e convencer o exército a recuar. Quando o exército demoníaco chega, Florham manda as lâmias enfrentá-los. A visão delas apavora os soldados, que veem o quão inútil seria lutar contra a vila. Depois disso, as 3 garotas que empurraram a princesa para essa invasão, Rosalind, Jolina e Clacase, são levadas diante de Haraku. Diante dele, Florham declara que, por enquanto, elas optarão por ficar na vila.
Trabalhando sob seu comando, ela também diz claramente que se tentarem ferir a vila, ele pode se livrar delas. As três congelam de medo com as palavras. Quanto à princesa Yuri, ela baixa a cabeça e se submete. Florin explica a Hirako que a princesa não veio causar problemas, só observar e ver como é a vida na vila. A própria Yuri pede para não ser tratada diferente, insistindo que ele a trate igual a qualquer um. Com isso, ela começa sua estadia. No dia seguinte, Florhan leva Yuri para passear pela aldeia. A princesa se encanta com os cultivos e como tudo funciona em paz. Mas ao contrário dela, as outras moças estão revoltadas e infelizes. Como nobres, detestam a ideia de morar num canto isolado, longe de luxo. À noite tentam fugir às escondidas, mas lobos e aranhas já fazem a guarda e bloqueiam todas as rotas. Vendo que não há saída, as garotas desistem e decidem se comportar até, quem sabe, poder voltar para casa. Enquanto isso, Yuri continua o passeio com Florhan. Ela admite que se sente boba por ter cogitado guerrear contra uma vila tão pacífica e bem organizada, mas ressalta que não foi totalmente culpa dela. Florhan também desapareceu do Reino Demônio sem explicar nada. Sem notícias, todo mundo ficou apreensivo, e as moças da prefeitura convenceram Yuri de que ela havia sido capturada. Florhan percebe o mal-entendido como sua culpa, e promete manter Yuri informada dali em diante. Com o tempo, as garotas vão se acostumando à vida na vila, encontram satisfação nas tarefas e passam a se acomodar em suas novas funções. Yuri, por sua vez, passa o último dia trabalhando nos campos com as crianças das bestas. Quando as garotas da fazenda tentam fazê-la parar, insistindo que uma princesa não deveria se sujar assim, logo lembram que sua identidade devia ficar em segredo e se calam. Yuri não se importa, gosta do trabalho duro e admite que há muito não se sentia tão viva. No fim do dia, é hora de voltar para casa. Ela agradece calorosamente, promete voltar e parte da Vila da Grande Árvore com novo respeito por Hirako e seu povo. Quanto às outras moças, já haviam se acostumado surpreendentemente bem à vida na Grande Árvore. O que começou com resistência foi virando conforto e acabaram pedindo para ficar mais um. Yuri não fez objeção alguma, deixou-as à vontade, disse que fizessem o que quisessem e seguiu sozinha de volta ao Reino Demônio. Logo depois da partida de Yuri, a vila iniciou a colheita pré-inverno. A safra foi gigantesca, tanto que os depósitos não davam conta. Diante do problema, Last se adiantou e perguntou se podia mandar parte do excedente para o pai dela. Hiraku pensou bem e deu seu aval. Logo em seguida, Hakuren falou que também queria levar parte do excedente para os pais que moravam no sul. Haraku concordou e Hakuren partiu carregando mantimentos. Quando ela voltou, porém, não veio sozinha. Trazia um grupo de elfos das montanhas que a seguiram, querendo se estabelecer na vila. A líder, uma mulher chamada Yu, explicou a situação deles. Normalmente viviam tranquilos nas montanhas, mas recentemente a comida rareou e a sobrevivência ficou difícil. Ouvido isso, Haraku ponderou e acabou aceitando que ficassem na vila. Yu ficou radiante com a generosidade dele, chegou a dizer que dormiria no chão se preciso fosse. Haraku logo cortou, de maneira nenhuma permitiria isso. Ele prometeu providenciar alojamento decente para todos. Daquele dia em diante, Yu se sentiu profundamente em dívida com Hirako e determinada a retribuir, esforçou-se ao máximo para ajudar na vila. Infelizmente, toda tentativa acabava em desastre, e em vez de ajudar ela frequentemente, causava mais problemas. Um dia, enquanto Haraku trabalhava, comentou de leve que precisava de argila para um projeto. Ao ouvir, Yu se incumbiu de ir sozinha à floresta, jurando que não voltaria sem encontrá-la. Depois de um tempo, voltou orgulhosa com a argila nos braços, e Hiraku ficou feliz com o sucesso. Durante a busca, Ia também havia topado com algo estranho, uma masmorra próxima, que parecia bem diferente das onde moravam as lâmias. Ela contou a Hiraku que, curioso, decidiu mandar uma equipe para investigar. Porém, ele deixou claro que não queriam atitudes drásticas. A equipe de reconhecimento voltou logo depois com notícias alarmantes. Encontraram indícios de uma víbora de sangue na masmorra. Como dizem que a carne de víbora de sangue vale muito, sugeriram logo formar um grupo de extermínio e ir para o norte abatê-la. Haraku, porém, disse que isso precisava ser debatido e aprovado por toda a vila antes. Logo chegou o inverno. Com a estação fria, todos notaram que Liu não estava bem. Andava doente, vomitando frequentemente e com o rosto pálido. No começo ninguém juntou os pontos, mas depois de um tempo a verdade caiu na ficha. A Liu não estava só doente, estava grávida. Desde que a notícia saiu, o clima na vila melhorou muito, todo mundo parecia mais leve. O astral subiu, geral ficou mais animado, e até o Hirako agiu diferente. Ao perceber que ia virar pai, ele entendeu que era hora de amadurecer e assumir as responsabilidades de verdade. Ele passou a cuidar da Lu com mais carinho, vigiando para ela se sentir sempre à vontade. Mas a Lu, calma como sempre, dizia para ele não se preocupar tanto. Ela jurava que ficaria bem. Cerca de 1 hora depois, a Anne terminou de preparar o café da manhã para todo mundo. O problema foi que havia gente demais para caber no refeitório de uma vez, então tiveram que dividir a refeição em 3 sessões. No primeiro grupo estavam o próprio Hirako e os líderes de cada espécie. O segundo era composto pelos membros regulares, e o terceiro ficou com quem não coube no segundo turno.
No meio dessa correria chegou a Grand Marion, a Anja, para entregar o relatório diário. Ela contou que no dia anterior, um bando de coelhos assassinos tentou invadir a vila. Felizmente os lobos estavam lá para detê-los. Para ela aquilo foi ótimo. Dava para aproveitar a carne de coelho para cozinhar. Ao ouvir isso, o Hirako reparou numa coisa. As anjas eram sempre disciplinadas e profissionais no trabalho, mas assim que tinham tempo livre viravam completamente preguiçosas, sem vergonha nenhuma. E era um desastre nas tarefas do dia a dia, mas compensavam isso protegendo a vila das ameaças externas. Mais tarde, depois que Hirako acabou suas tarefas, chegou a hora do almoço. A Anne e as outras criadas serviram o que tinham preparado, e Hirako percebeu algo curioso. Para muita gente daquele mundo, comer só café e almoço parecia estranho. A maioria estava acostumada a uma única refeição por dia. Para os elfos então foi um choque. Muitos temiam que a insistência de Hirako em refeições frequentes esgotasse as reservas rápido demais. Quando o almoço acabou, Hirako voltou ao trabalho. Dessa vez decidiu tentar algo novo, plantar tulipas. Até ali, ele vinha focando só em cultivar alimentos para sobrevivência. Mas ele também queria trazer mais beleza para a vila. Além disso, Harako começou a organizar treinos de combate regulares para os jovens. Mesmo duvidando que eles precisassem, a vila estava bem protegida, achou melhor deixá-los preparados, por via das dúvidas. Quando chegou a hora do jantar, as donzelas orgulhosas revelaram um prato novo que tinham tentado fazer. Harako provou e achou aquilo enjoativo, mas para não desanimar as moças forçou um sorriso e levantou o polegar como aprovação. As reuniões de jantar viraram eventos tão grandes que também serviam para anúncios e comunicados dos moradores. Naquela noite, Florham foi até Hirako com algumas notícias. Ela disse que Yuri mandou uma carta pedindo mais maçãs da vila e roupas feitas do tecido macio que Zabuton tecia. Florham disse que queria dar um puxão de orelha na Yuri, mas Hirako balançou a cabeça, dizendo que tudo bem, certeza de que Zabuton não se importaria de fazer umas roupas. Enquanto isso, os anões continuavam com a produção de bebida alcoólica. Disseram a Hirako que, para melhorar a qualidade, precisariam de 3 vezes mais uvas do que estavam produzindo agora. Hirako foi inspecionar os campos, tentando entender como aumentar a produção. Foi quando Sina correu até ele com uma notícia urgente. Um homem estranho tinha aparecido na vila. Hirako correu até lá e ficou chocado ao ver o homem curvando-se diante das estátuas que ele mesmo havia feito dos deuses. O que mais o espantou foi como o estranho havia entrado sem que a guarda percebesse. Lou então se aproximou, e ao ver o rosto do homem, congelou de reconhecimento. Ela revelou que aquele homem era ninguém menos que Vargreif, o progenitor dos vampiros. Vargreif se virou, cumprimentou Lu calorosamente e Hirako o levou para a hospedaria. Sentado, Vargreif explicou o motivo da visita repentina. Ele ouvira boatos de que Lu estava grávida e precisava ver com os próprios olhos. A princípio, não acreditava que ela fosse se acomodar com um humano e ter um... Mas agora, vendo-a ali, percebeu que estava errado. Curioso, Hirako perguntou o que Vargreif quis dizer ao se chamar progenitor. Lu explicou que era como ser uma figura de avô para todos os vampiros. O próprio Vargreif disse que tinha mais de 4.000 anos, e que o segredo da longevidade era um hábito estranho. De vez em quando ele apagava partes da própria memória. Ele mantinha só o essencial, o nome, traços importantes, e apagava o resto, liberando espaço na mente. Hirako achou a ideia aterrorizante. Vargreif garantiu que, apesar do susto inicial, a pessoa acaba se acostumando. Vargreif pediu desculpas por ter chegado sem avisar. Explicou que sentira algo divino vindo da aldeia, e num piscar de olhos, já estava curvado diante das estátuas. Ele confessou que só tinha visto Deus uma vez, mas como já havia apagado muita memória, não lembrava de sua aparência. Mesmo assim, ao olhar a estátua de Hirako, teve certeza de que era ela. Foi então que Hirako entendeu o pedido. O progenitor queria a estátua. Hirako recusou. Ele não podia simplesmente dar algo que pertencia à vila inteira. Vargreif ficou visivelmente arrasado. Até que Hirako logo disse que poderia fazer outra para ele. Vargreif, radiante, aceitou. No fim do dia, Hirako terminara uma estátua e a presenteou a ele. Quando Vargreif perguntou quanto devia, Hirako recusou o pagamento. Aceitar dinheiro, explicou, seria como pôr preço em Deus, preferiu que ele levasse como presente. Agradecido, Vargreif voltou ao palácio com a estátua. Seus servos o receberam, e ele mandou que descartassem a velha estátua e colocassem a nova no lugar. Ao revelar a peça, um servo ficou deslumbrado com o trabalho, chamando aquilo de obra-prima. Sugeriu que o nome do criador fosse divulgado, mas Vargreif balançou a cabeça. O homem não queria fama, queria paz. Em vez disso, ordenou que Hirako e a aldeia fossem discretamente recompensados. Todos os vampiros deveriam tratá-los com respeito. Para celebrar, Vargreif ainda mandou um piano de presente, dizendo que era sua homenagem à gravidez da Lu.
No momento em que chegou, todos vibraram, ansiosos para tocar o belo instrumento. Depois disso, a vida na aldeia seguiu tranquila, sem reclamações, sem problemas. Todos ainda faziam o possível para cuidar da Lu agora que ela estava grávida. Mesmo ela insistindo para ninguém se preocupar, confiava que ficaria bem e queria que todo mundo relaxasse. Mesmo assim, o que a incomodava era não poder mais beber álcool. Por isso, os moradores se reuniram diante de Haraku e propuseram vender todo o álcool da vila de uma vez. Achavam que se a Lu visse os outros beberem enquanto ela não podia, seria uma tortura. Hiraku, porém, disse que talvez estivessem exagerando e se arrependeriam de vender tudo. Em vez disso, sugeriu que, para evitar a tentação da Lu, guardassem todo o álcool em barris enterrados até ela poder beber de novo. Todos concordaram que era uma ideia mais sensata. Naquela mesma tarde, na fazenda, Donovan e os outros anões ficaram chateados. Perceberam que a vila parou de beber e se perguntaram se tinham feito algo errado na produção ou se o povo tinha perdido o gosto. Haraku explicou rápido que não era nada disso. O motivo era simples. Ninguém estava bebendo porque a Liu não podia, e todos estavam apoiando ela, evitando o álcool também. Os anões entenderam e se comoveram com o gesto, dizendo que aquilo só os motivava a trabalhar ainda mais pela vila. No dia seguinte, enquanto Liu descansava no quarto, todos foram visitá-la um a um com presentes. Trouxeram de tudo, comida e roupinhas de bebê, que seriam usadas depois do nascimento. No fim do dia, Liu estava deitada, mas começou a se sentir desconfortável, então percebeu que a bolsa tinha estourado. Ao ouvir isso, todo mundo da casa correu para preparar água quente e toalhas para o parto. Haraku, porém, não suportou assistir, saiu e passou a noite inteira dormindo do lado de fora, no buraco da árvore onde havia chegado a este mundo. Na manhã seguinte, quando Haraku entrou de novo, viu Liu segurando o filho recém-nascido. Emocionado, aproximou-se e segurou o bebê pela primeira vez. Mais tarde, decidiram chamar o menino de Alfred, nome escolhido pela Lu. Uma semana se passou desde o nascimento do Alfred, e Hiraku ficou pensando no quanto a vila havia progredido. Quando chegou aqui, sentia-se sozinho e perdido, mas agora tinha amigos, família e uma comunidade inteira ao redor. A vila não parava de crescer, e ele agradecia profundamente aos deuses por tudo. Percebendo isso, Haraku decidiu que precisava fazer algo para retribuir o esforço de todo mundo. No dia seguinte, convocou uma reunião e anunciou que criaram um novo sistema. Tirou uma moedinha prateada do bolso e explicou que aquela seria a nova moeda oficial da vila, para trocar mercadorias e necessidades. Hiraku até fez cada moeda à mão para evitar falsificações. A ideia empolgou todo mundo e logo se acostumaram. Uns começaram a trocar por móveis, roupas e armas, outros preferiram poupar. Em pouco tempo, os aldeões usavam as moedas com naturalidade, mas Haraku percebeu que ainda era difícil definir o valor exato. Num dado momento, uma das meninas bestas veio perguntar se podia comprar um bebê com uma moeda. Ao ver aquilo, Hiraku entendeu que teria que criar regras claras sobre o que podia ou não ser comprado. Mas em vez de recusar, nomeou a menina bestia a prefeita por um dia em troca da moeda, para divertimento geral. Não muito depois, a vila organizou um grande banquete para celebrar o nascimento de Alfred. Todo mundo se reuniu para comer, beber e festejar, e Hiraku, ao ver o barril gigante de vinho, riu dizendo que mal podia esperar o dia em que beberia vinho com o filho. Lou, porém, o provocou dizendo que esse dia poderia chegar bem antes do que ele imaginava. Enquanto isso, a notícia do nascimento de Alfred chegou ao reino dos demônios, onde os 4 generais já viram ser impossível enfrentar a força da grande vila da árvore. Por causa disso, começaram a pensar que a única maneira de manter uma relação estável seria casar alguém do reino dos demônios com alguém da vila. O próprio rei demônio, porém, já sacou para onde aquilo ia e berrou indignado que nunca permitiria que a Yuri fosse casada com a vila. No dia seguinte, Hiraku acordou com uma leve ressaca. Foi então que as meninas da vila apareceram para dizer que tinham algo muito importante para contar. Entrando para conversar, explicaram que um grupo da floresta vizinha se apresentou querendo se mudar para a vila. Essas pessoas foram expulsas de suas casas por causa da guerra, e eram cerca de 100. Ao ouvir isso, Haraku percebeu que, se aceitassem tanta gente, teriam que construir uma vila totalmente nova. Lu então sugeriu que o novo lugar se chamasse Grande Árvore 2. Haraku achou que ia dar muito trabalho, mas os outros nem ligaram. Responderam animados, dispostos a fazer o seu melhor. E assim todos começaram a planejar como a nova vila seria construída. Logo a construção começa, e cada morador recebe uma função, enchendo o lugar de movimento enquanto trabalham para erguer a nova vila. Na hora do almoço, Annie traz sanduíches para o Haraku e as meninas, mas avisa que são feitos com ingredientes que estragam rápido, então recomenda que comecem a investir em mantimentos preservados. Haraku ouve isso e acha que explica por que há tantos vegetais espalhados por aí. Tia então sugere levar alguns sanduíches para moças que trabalham no salão da vila. Haraku acha ótima ideia e diz que ele mesmo vai levar, já que Florhan comentou que as coisas estavam corridas por lá. Enquanto isso, os escrivães da vila Clacassi, Roju e Rosalind têm a cabeça sobre a mesa, exaustos depois de horas atolados em papelada chata, quando Hiraku entra com uma cesta e anuncia que trouxe almoço para todo mundo.
Com Last, Flora e Hakurin, os três ainda estão se acostumando às funções de escrivães, e dá pra ver que vai demorar um pouco até pegarem o jeito das coisas. Last espirra de leve, e sem querer, queima um documento deixando os dois em pânico. Os chefes olham pra Hiraku pedindo ajuda, mas ele manda todo mundo se acalmar. A Florham já vem com reforço. Florham entra com um grupo de garotas enviadas pelo Reino Demoníaco para ajudar. Muitas foram voluntárias só para ficar bem na fita com a Florham. Ouviram dizer que o serviço seria tranquilo. Mas ao ver o lugar de perto, começam a ter dúvidas. Mesmo assim, Florham logo as põe a trabalhar, pedindo que comecem organizando os registros por categoria. Hiraku vê que Florham tem tudo sob controle, então só pede que quando a correria passar, ela dê alguns sanduíches para todo mundo. Hiraku volta e começa a cuidar da lavoura, quando Gran Maria aparece voando e dá o relatório. Vasculhou a área e não encontrou sinais de perigo. Lee se aproxima de Haraku e conta que foi ela quem enviou Gran Maria para achar um bom local para a nova vila. Haraku acha o ponto distante demais e sugere que levem mantimentos. Lee diz que o lugar não é tão longe, fica um pouco mais abaixo do rio e escolheu o local para terem vantagem se alguma rebelião estourasse entre os moradores. Hiraku duvida que isso vá acontecer, mas Lee lembra que é melhor prever todo o cenário possível. Ela então mostra a árvore mais marcante da região. Não é tão grande quanto a que tem hoje, mas ela acha que serve bem. Com o lugar decidido, começam a limpar as árvores. Como é campo do Daga, ele pega o machado e tenta a primeira, mas a madeira é forte demais e nem faz um corte profundo. Aí Haraku tira a ferramenta suprema da lavoura e derruba as árvores fácil, depois montam uma ponte de madeira no rio, mas Hiraku acha que deviam ter feito algo bem mais resistente. Liu lembra porém que se construírem algo grande demais, os monstros maiores da mata também vão começar a usar, e Hiraku entende o risco. Aí eles partem para abrir canais de irrigação e rapidinho já tem um reservatório pronto e cheio. Depois disso, Hiraku fala com Daga e diz que não vão conseguir fazer tudo sem mais madeira. Daga, no entanto, manda ele descansar porque ele e o pessoal cuidam da obra dali. Dando tempo livre de repente, Haraku resolve esculpir uma estátua em homenagem ao Zabuton. É aí que a Lucy aparece com o bebê Alfred no colo e diz que ele trabalha demais. Em seguida, eles dão início oficial à construção das casas. Haraku lembra de quando chegou aqui e como era difícil erguer até uma única casa. Não tinha nem prego para trabalhar na época. Mas com tanta mão de obra disponível agora, e até gente que sabe usar magia, a primeira ala de casa sai num piscar de olhos e Hiraku sente que tudo finalmente está se encaixando. Nesse momento, Gran Maria despenca voando e diz a Haraku que recebeu uma mensagem de Draim. Ela quer trazer novos moradores para o vilarejo já, pegando Haraku e Lee totalmente desprevenidos. Dream aparece em seguida, pede desculpas pelo aviso em cima da hora e, dizendo que a situação é urgente, apresenta a Haraku um grupo de minotauros que quer que morem no vilarejo. Haraku os observa surpreso, sempre imaginou minotauros com cara de vaca, mas eles parecem quase totalmente humanos, só com chifres na cabeça. O líder dos minotauros, Gordon, se aproxima e se apresenta. Conversando um pouco, Haraku percebe o quanto a diferença de altura entre eles é enorme. Gordon é altíssimo. Gordon explica que foram expulsos de sua aldeia e vagaram muito tempo sem rumo até acharem alguém que pudesse ajudar. Draim ouviu falar da situação e achou urgente trazê-los direto a Haraku. Haraku decide que não vale perder tempo com conversinha e pede para Annie preparar comida para eles. Annie não sabe bem o que minotauros podem comer, então joga pelo seguro e serve um arroz doce, que parece uma opção razoável. Nesse momento, Narf, um dos homens lagarto, chega e conta que já conviveu com minotauros antes, que sabe as perguntas certas e o que eles vão precisar. Haraku dá sinal verde, e Narf já começa a descobrir rápido o que o grupo precisa. Com isso resolvido, Haraku acha que tudo vai andar tranquilo, já que tudo parece sob controle, até perceberem que as casas preparadas para os minotauros são pequenas demais, então juntam a cabeça para bolar uma solução. Aí Florham entra correndo e diz a Hiraku que recebeu notícia do pai. Os novos moradores chegam à vila a qualquer momento. Pouco depois, Bezel aparece, totalmente exausto. Florham pergunta por que ele não trouxe os refugiados de guerra junto. Ele explica que as coisas pioraram e teve que teletransportar rápido um monte de gente de uma vez, e aquilo o deixou acabado. Com tudo isso, Haraku supõe que o grupo de centauros meio-cavalo deve ser os novos moradores esperados. A líder, Gruvald, avança e se apresenta como rainha para o principal servidor do Visconde Big. Haraku, sem ideia de quem seja, recua e deixa Latiazai, uma das escrivãs, tomar conta da situação. Gruvald logo faz pose de superior por causa das ligações nobres. Latiase dá um puxão de orelha na lata e lembra que foram eles que vieram até a vila, então ela não pode chegar impondo postura e propriedades. Gruvald se ofende na hora e levanta a voz com Latiase. Latiase responde calma, diz ser filha do Conde Droa, e quando Gruvald percebe que Latiase tem título maior, ela imediatamente cai de joelhos implorando perdão. Latiase então pergunta a Hiraku se pode ser designada para ajudar os centauros, já que, afinal, eles têm laços com a família dela, e Hiraku não vê nenhum problema nisso. Mas ele pausa para perguntar a Latiasai se está tudo bem em casa, sabendo que estão no meio de uma guerra séria o bastante para criar refugiados.
Ela agradece a preocupação, mas garante que não há motivo real para alarme. Depois começam a procurar moradia adequada para os centauros, e então percebem que as casinhas que construíram são tão inadequadas para centauros quanto foram para os minotauros. Tecnicamente caberiam ali dentro, mas seria sem dúvida muito apertado. Lucy pergunta a Kvald se ela consegue encolher com magia, e Grodd responde que isso é o menor tamanho que consegue alcançar. Enquanto Haraku ainda tenta bolar uma solução, mal tem chance de respirar quando outro grupo de jovens aparece no portão. Hakuren explica que as encontrou vagando pela floresta e achou melhor trazê-las. Hirako não vê problema nisso, mas o que o estranha é que carregam o que parece ser um toco de árvore. Tirando isso, ele se aproxima para cumprimentar as garotas, mas não obtém resposta. Arce e Hakuren acham que devem ser só tímidas, até que o toco de árvore de repente fala e se apresenta como Ikki. Haraku descobre que essas garotas são da espécie Núnio Daphne, que podem se transformar em plantas e virar árvore ao achar monstros. Porém, se ferem enquanto estão em forma de árvore, perdem a habilidade de voltar ao humano por um certo período. Ig explica que as terras delas sofreram enchentes depois que humanos derrubaram todas as árvores da região. Elas então seguiram pela Floresta da Morte depois que um mercador chamado Michael falou sobre a vila dele. Haraku acha que faz sentido e que Michael provavelmente não pôde dizer muito mais, já que elas viajaram o resto do caminho sozinhas. Haraku quer preparar uma refeição de boas-vindas, mas Egg diz que elas não precisam de comida para sobreviver. Ao ver as frutas de alta qualidade crescendo no solo dele, conclui que a terra ali deve ser excepcional. Haraku então os leva até o campo de cultivo, onde Ig explica que tudo o que eles realmente precisam é água limpa, bastante sol e terra boa para crescer. Haraku absorve isso, e agora que a comida está resolvida, pergunta o que querem fazer sobre moradia, já que parecem do tamanho de humanos comuns. Haraku fica aliviado, pensando que aquelas casas que construiu finalmente vão ser usadas, mas Egg logo estraga a ideia. Eles preferem ficar ao ar livre, e Haraku já se arrepende do trabalho que fez adiantado. Depois de pensar um pouco, ele dá um jeito. Os minotauros jovens ficam nas casas tamanho normal, os centauros vão para os estábulos e a Núnio Daphne simplesmente fica no campo mesmo. Pra falar a verdade, Haraku acha um pouco inquietante vê-los parados durante a noite inteira e se pergunta se algum dia vai se acostumar com aquilo. Além disso, Haraku e os outros percebem que ainda terão de construir casas adequadas para os minotauros de tamanho real, e além disso vão precisar de comida, roupa e todas as outras coisas básicas para viver. Em vez de só ficar pensando, Haraku sugere começar pelo que der agora e eles começam a rabiscar os projetos das novas casas. E esse foi o episódio 1. Inscreva-se para não perder a continuação e assista ao próximo vídeo que está na tela.